Boa noite mais uma vez, irmãos. Amém. Quando o irmão Roberto me disse que eu estava escalada para trazer a mensagem hoje, eu estava já há alguns dias meditando no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. E é sobre esse livro, baseado nesse livro, que nós vamos refletir hoje. E eu não gosto muito de intitular mensagem, mas se eu fosse colocar um título, eu colocaria Da Crise à Fé. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé para fazermos oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos na Tua casa. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, que possamos colocar tudo aquilo que aprendemos de Ti em prática e que a cada dia Tu possas aumentar a nossa fé. Nos ajuda a perseverar. É isso que nós te pedimos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. E eu já havia lido o livro, que é um livro pequeno, só tem 3 capítulos, de leitura rápida. E então eu fui pesquisar também um pouco sobre o profeta Abacuque. E encontrei algumas coisas. Não há tanta informação sobre esse profeta. Ele só é, de fato, na Bíblia mencionado no livro de Abacuque 2 vezes, é chamado de profeta no próprio livro. E também encontrei algo sobre o significado do nome Abacuque. Não há certeza, mas se atribui que a origem seja hebraica e que signifique abraço. Que Abacuque viria do hebraico e significaria abraçar ou abraçado. E o profeta, ele tem uma missão que não é fácil. Todos os profetas que foram levantados, eles tiveram uma missão que não foi uma missão fácil. Porque muitas vezes o profeta era levantado para advertir o povo e para chamar o povo ao arrependimento. Também dava uma mensagem de consolo, mas muitas vezes, quando o povo de Deus se desviava dos seus caminhos, levantava-se um profeta para falar ao povo, para que o povo viesse a se arrepender. Então o profeta, ele era um pregador, e muitas vezes ele era pregador, era portador de uma mensagem que não era agradável ao povo, porque geralmente a gente não gosta de ser repreendido, e principalmente por se tratar de um povo que muitas vezes era idólatra e desobedecia aos preceitos de Deus, desobedecia à vontade de Deus e buscava outros deuses. Alguns atribuem que Abacuque também fosse um levita, mas não há certeza sobre isso. Então, ele viveu no Reino do Sul, onde estavam as tribos de Judá e Benjamim, numa época em que havia o domínio do Império Assírio. Então o povo já estava sendo oprimido pelos assírios. Assim como nós podemos fazer a leitura
E também o povo iria continuar sendo oprimido por desobedecer à vontade de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque, no Velho Testamento. Dos versículos do 1 ao 4, nós podemos ler: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então o livro já começa com o clamor do profeta Abacuque, porque o povo já estava sofrendo, já estava sendo oprimido pelo Império Assírio. Mas por conta da desobediência do povo. E o profeta Abacuque, ele recebeu uma visão de Deus, recebeu uma profecia que se cumpriu. Que se cumpriu mais tarde. Não, provavelmente não se atribui que não foi naquele período, que foi mais tarde. Que foi quando o Império Babilônio alcançou ali, conquistou Judá. E houve grande destruição. Então, se nós formos ler os versículos que acabamos de ler, Abacuque, ele já inicia o livro com um questionamento. Por quê? Ele questiona a Deus até quando ele vai continuar clamando e gritar e ver a opressão e ver a iniquidade aumentar. E Deus responde a Abacuque, que é o que nós podemos ler dos versículos 5 ao 12. Não lerei todos os versículos, mas apenas alguns. E essa foi a resposta de Deus ao clamor de Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então, a resposta de Deus ao clamor de Abacuque foi que o povo seria ainda mais oprimido por um outro império, que eram os caldeus, que era o povo babilônio, que era um povo conhecido por crueldade, por perversidade, por fazerem as coisas ao seu modo. Então, Abacuque continuou a interceder, porque ele orou a Deus e teve uma resposta que com certeza não foi a resposta que ele esperava, porque se o povo já estava sendo oprimido e o povo iria continuar sendo mais oprimido, foi pela Síria, agora ia ser pela Babilônia. Então ele clamou novamente a Deus.
Ele clamou novamente, como nós podemos ver no versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então o povo estava sendo disciplinado por causa da sua desobediência. Essa foi a forma que Deus colocou ali para que aquele povo pudesse voltar aos seus caminhos. E eu faço uma reflexão sobre isso, porque muitas vezes nós clamamos, oramos a Deus e não temos a resposta que nós esperamos. E às vezes achamos que a coisa vai melhorar e as coisas aparentemente pioram. Mas Deus é soberano e Ele tem o seu modo de agir, de trabalhar. E foi assim com o povo naquela época. E eu creio que a resposta para o profeta foi frustrante, mas ele aguardou que Deus respondesse, e Deus disse que ele deveria registrar, gravar, ou seja, escrever tudo aquilo que ele estava falando para o profeta, que ficasse registrado. Deus não disse que ele falasse diretamente ao povo, mas que tudo aquilo que Deus revelou a ele fosse gravado. Assim como nós podemos ler no capítulo 2, os versículos 2 e o 3, que diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o versículo 4, que é um versículo muito conhecido e citado, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. Então, a resposta de Deus a Abacuque foi que o justo viverá pela sua fé, porque a situação não estava fácil, e se ele fosse viver pelo que ele via, ele com certeza iria sucumbir. Mas a resposta de Deus foi que ele viveria pela fé, porque as coisas estavam ruins e pela profecia iriam piorar, mas o justo deve viver pela sua fé, pela fé que tem em Deus. Porque se nós vivemos por vista, nós seremos sucumbidos pelas circunstâncias, pelos sofrimentos, pelas aflições. E foi a resposta de Deus ao profeta Abacuque. E Deus também respondeu nos outros versículos do capítulo 2, de que aquele povo cruel, que iria aterrorizar, que iria subjugar o povo de Deus, eles não ficariam impunes. Eles aparentemente teriam seu tempo de prosperidade, de domínio, mas aquilo não ficaria impune. Mesmo que parecesse demorar que a justiça viria, a justiça iria vir. E essa mensagem, ela também serve como uma mensagem da segunda vinda do Messias também,
porque todos seremos julgados. E aquele que não se arrepender irá sofrer as consequências. Então, nos outros versículos, o versículo 6 em diante, fala sobre tudo aquilo que iria acontecer com o povo que era desobediente a Deus. E tem até o título, é 5 ais sobre os caldeus. No versículo 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. No versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. No versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E no versículo 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então aquele povo iria oprimir o povo de Deus, mas ele não ficaria impune. Um dia, a justiça de Deus, por mais que parecesse tardar, viria sobre aquele povo. E se nós olharmos para os nossos dias atuais, muitas coisas que foram relatadas no livro de Abacuque continuam acontecendo. Porque nós ainda vemos injustiça sobre a terra, pessoas que oprimem, pessoas que fazem o mal e pessoas que idolatram ídolos que não podem fazer nada por elas. Então, depois de tudo o que o profeta clamou e questionou a Deus, e intercedeu, ele finalizou com a oração, que é o capítulo 3, e é o último capítulo do livro do profeta Abacuque. E nesse capítulo, ele louva a Deus. Ele louva a Deus, fala de tudo o que Deus faz, do seu poder. E no final, a partir do versículo 17, nós temos uma passagem que eu creio que é muito conhecida daqueles que têm o costume de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras, do versículo 17 ao versículo 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas.
Então, depois de clamar e orar a Deus e receber a resposta de Deus, Abacuque chegou à conclusão de que mesmo que as coisas não estivessem como ele esperava, ele iria viver pela fé e iria se alegrar em Deus. Então, que assim seja conosco, seja nas nossas vidas. Mesmo que as circunstâncias se apresentem avassaladoras, que nós possamos ver destruição, violência, absurdos acontecendo nos dias de hoje, que nós não devemos nos conformar, devemos clamar a Deus, mas nós podemos ter a esperança, assim como que possamos ter a esperança, assim como Abacuque teve, de que Deus está conosco e que Ele pode nos fazer andar altaneiramente, andar acima dos problemas, acima das aflições, acima das tribulações, porque viveremos pela fé, a fé que temos em Deus, a fé daquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, que Deus abençoe a todos que estão presentes aqui e aos que nos acompanham pelas redes sociais, e que continuemos louvando e agradecendo o nome dele no dia de hoje.